quero dar as boas-vindas, meus queridos irmãos, a todos que estão conosco, notadamente aqueles que estão nos visitando, você que nos visita, mas ao final do culto nós vamos conversar um pouquinho. Quero estender as boas-vindas também aos que estão nos vendo agora pela internet, um abraço fraterno, e que você possa estar nesse momento entrando conosco na mesma dimensão espiritual que nós estamos aqui. Queridos irmãos, quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Os que estavam de manhã perceberam a minha ausência, e ela foi proposital, necessária. Eu estava com o sermão dessa noite totalmente encaminhado até ontem à tarde. E ontem à tarde o Senhor colocou um desejo ardente no meu coração de trazer a palavra que nós vamos começar hoje. E aí eu não quis vir de manhã para ficar em casa orando, buscando e preparando com essa palavra que nós vamos conversar agora. Porque à tarde também, orando, buscando de Deus a instrução para essa palavra que nós vamos ter agora, que aliás será a palavra introdutória, provavelmente de todo ano. Nós vamos estar conversando sobre o que nós vamos começar a ler, meramente começar a ler, e vamos atravessar o ano lendo essa palavra que nós vamos começar agora. Mateus capítulo 5. O tema nosso, semestral, anual, é transformados para transformar. Nós ficamos nos preparando o ano inteiro do ano passado, falando sobre uma série de assuntos que nos levariam a essa transformação. Esse ano nós começamos já falando de maneira direta sobre a transformação. Mas quando a gente fala em transformação, a gente fala transformar o quê? Transformar como? Transformar para quê? Transformar de que forma? E evidentemente, queridos, que toda e qualquer transformação, ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ter um entendimento, ela tem que ter, primeiramente, um entendimento de nós mesmos, e depois, em que eu estou me baseando para ser transformado? Como é que eu vou me transformar? Onde é que eu vou chegar? O que eu quero chegar? Já que eu estou falando em transformação, significa que vai sair de um estado para o outro, de uma situação para outra, de uma circunstância para outra, de uma forma para outra. Então, o que é isso? E nós vamos, ao longo deste ano, então, usar o parâmetro melhor e maior que existe em todo o universo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus. Sem dúvida nenhuma que nós temos discípulos de Jesus fantásticos para que nós possamos aprender. Pedro, Paulo, João, Tiago, alguns escritores também, como Marcos, como o próprio Mateus. Mas nós vamos nos ater a Jesus Cristo. Nós vamos beber de Jesus Cristo. Nós vamos receber de Jesus Cristo. Eu quero te perguntar agora, com todo amor e cuidado: você quer receber as palavras, os ensinamentos do maior dos maiores mestres que já existiu e que nunca existirá? Você quer receber? Você quer receber, meu irmão? Sim. Minha irmã? Sim. Então esteja preparado, porque é fogo puro, é tremendo, é às vezes por demais desafiador, às vezes nos leva a confrontos terríveis. Você vai ser convidado a começar a caminhar
ao lado do maior sábio de todos os tempos, de todo o universo. As palavras que ele proferiu, elas tiveram e têm até hoje efeitos bombásticos. Quando eu me deparei com essas palavras que eu já li quantas e quantas vezes, mas quando eu comecei a ler cada uma delas com o propósito de transformar a minha vida, aí a coisa pegou. Quando eu comecei a me questionar sobre transformação à luz da palavra de Jesus Cristo, aí a coisa começou a pegar. Eu precisei orar mais. E muitas incógnitas fiz. Andei pela casa, conversava com a mesma, querendo realmente compreender transformação à luz da palavra de Jesus Cristo. E a palavra de Jesus começa no capítulo 5 de Mateus, com o Sermão da Montanha. Sermão esse que os homens, os seres humanos, desde quando ele foi proferido, continuam ficando, estão até hoje extasiados, perplexos. Até mesmo as pessoas que não são cristãs, quando se deparam com as palavras proferidas no Sermão da Montanha, olham para ela, querem questionar, alguns questionam mesmo, tamanha a profundidade com que essa palavra foi trazida aos ouvidos humanos, para que chegue ao coração, ao meu coração, ao seu coração. Quer transformação? Então se deixe levar por essa palavra. Vamos começar hoje, meramente vamos começar hoje. E eu já quero te desafiar desde já. Quero desafiar a você entrar de cabeça nesse negócio. Entra de cabeça. Coloca realmente agora a sua alma, seu espírito. Coloca a sua vida. Entra de cabeça. Porque você vai estar diante dos maiores tesouros de todas as épocas. Você pensa numa profundidade. Pensa em algo profundo. Por mais que você possa pensar, a gente não consegue atingir. Pensa em algo colossal. Por mais que você possa tentar imaginar, você não vai conseguir mensurar o colosso que é esse conteúdo. Pensa em algo importante. Por mais que a gente queira introduzir-nos nela, você vai ficar aquém da importância que é isso. Eu já li quantas e quantas vezes. Mas quando eu comecei a ler com esse prisma, com esse objetivo, eu comecei a perceber que parece que eu nunca tinha lido isso. Então a gente vai começar hoje essa navegação por esse espaço sideral da palavra de Jesus Cristo. Hoje começa uma navegação, uma viagem. E eu quero te desafiar a não perder nenhuma estação. Cada domingo será uma estação. Cada domingo será uma estação. Eu espero que você não a perca. Não a perca, lute para não perder. Porque será um desafio enorme para a minha vida, para a tua vida, para a vida dessa igreja. Será um desafio enorme. Mas será deslumbrante. Será algo portentoso, magnífico, adentrar a essa sabedoria que, desde quando foi proferido, até hoje, as pessoas ficam perplexas. Capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: pare aí, vamos parar por enquanto, nós vamos ter que fazer isso muitas vezes. Pare aí. Vamos imaginar a cena. Eu até ia trazer um vídeo, mas eu achei que ia tomar um pouco de tempo. Mas eu vou tentar passar. Eu não cheguei a ouvir o vídeo, que é uma encenação a respeito dessa passagem. Então vamos exercitar a nossa capacidade de poder visualizar uma imagem
sem estar vendo de fato. Nós somos capazes disso. Jesus está subindo a montanha, diante do mar da Galileia, ao norte do mar. Ele vai subindo a montanha. Eu tive o privilégio de poder ter uma imagem assim, e é inesquecível. Tive o privilégio de subir o Monte Israel, olhar, só que não era esse mar na Galileia, era o Mar Morto. E olhando o Mar Morto de noite, lua cheia, olhando para o Mar Morto, a lua nascendo no Mar Morto, coisa indescritível, por mais que eu possa falar, mas você pode começar a imaginar. E a noite estava clara, no monte, vendo o Mar Morto abaixo, a lua em Israel. Foi algo assim que jamais vou esquecer. Pois bem, tenta imaginar comigo. Jesus subindo o monte. O texto diz que multidões o seguiam. Não era noite, era dia. Multidões o seguiam. Não era uma multidão, multidões subiam com ele. E quando se fala em subir os montes de Israel, não é fácil, porque não é só a relva, não, tem pedra, muita pedra. Mas ele sobe o monte, o lugar que ele estava era um lugar com vegetação, mas com dificuldade. Ele sobe, e de repente ele vê as multidões e se assenta. O ato de assentar, um rabi, um mestre, quando senta, é porque tem o que falar. E as pessoas naturalmente se assentam. E a cena é essa, né? Jesus sentado e aquelas pessoas todas sentadas. Eu fico imaginando a brisa do mar chegando. É Jesus que vai falar. As pessoas já tinham ouvido falar muito dele. Era o primeiro ano do seu ministério, mas ele já era famoso. Famoso por a palavra, pela sabedoria, pelo poder que emergia dele. E as pessoas estavam ávidas, curiosas para ouvir aquele homem falar. E quando os discípulos percebem isso, rapidamente eles se achegam aos pés de Jesus. E aí, imediatamente você tem dois públicos. Jesus vai falar para dois públicos. Um público que está aos seus pés, seus discípulos, e as pessoas todas que estavam ali para ouvir. E ele começa então a conversar com aquelas pessoas. Ele começa a falar com aquelas pessoas. Pessoas curiosas, pessoas interessadas, pessoas prontas como uma esponja, preparada para que o líquido celestial da unção de Deus seja absorvido. Eu espero que você esteja assim, irmão. Eu espero que você esteja da mesma forma com aquelas pessoas. Eu espero que cada um de vocês possa estar prontos como uma esponja para receber essa palavra no profundo do seu coração. Porque essa palavra é palavra de poder, não é um mero discurso, não é uma mera falácia, mas é o poder de Deus. E eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas eram pessoas pobres, analfabetas, religiosas, necessitadas. Público de Jesus. Pessoas que estavam vivendo sobre uma religiosidade muito autêntica, muito forte, sobre leis rígidas, sobre comportamentos rígidos. E de repente eles estão ali sentados de maneira descontraída. Eu espero que você esteja agora sentado como está, aberto no seu coração. Tudo aquilo que até hoje você possa ter adquirido, a partir desse instante, a palavra que será pregada neste ano é para questionar o seu coração, questionar você, questionar a tua vida, para que haja transformação. O texto diz no versículo 2: e ele passou então a ensiná-los, dizendo, e ele começa o sermão que vai do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nós não vamos ler agora, nós vamos ler durante um ano.
Durante o ano, não sei quando vai terminar. Não sei quando. Não sei se vai terminar daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o ano todo não sei. Isso o Espírito vai nos dirigir. Nós vamos pensar hoje, entendendo, antes de qualquer coisa, este sermão. Nós vamos fazer um passeio panorâmico nessa noite sobre a montanha. Nós estamos agora voando sobre a montanha. Nesse passeio panorâmico, ouvindo Jesus falar desse sermão, das palavras, da importância do seu conteúdo. E qual a importância disso, queridos? O próprio Mateus, no capítulo 24, não precisa abrir não, versículo 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Eu quero que você compreenda que isso que nós vamos abordar é eterno. Passa o mundo, pode acabar o mundo, mas esta palavra não vai passar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Veja a importância delas, veja a magnitude delas. Vai acabar esse planeta e essa palavra vai continuar sendo pregada e falada. Ainda Mateus 7, 24, já lá no finalzinho do sermão, encerrando esse sermão, diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado uma pessoa prudente. Eu quero te dizer que ao nós encerrarmos isso, você deverá estar impregnado dessa palavra de tal ordem que você será um ser que será edificado, mas uma edificação dentro dessa passagem, que é uma edificação que venha o que vier. Que a passagem que está escrita aqui, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será considerado uma pessoa prudente. É a passagem aonde Jesus fala de uma pessoa que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio as circunstâncias, derrubou essa casa. E foi grande a ruína dessa casa, ou dessa pessoa. Mas a pessoa que ouve a palavra, acata, permite ser transformada, permite ser reconstruído, será reconstruído numa edificação forte, resistente, vindo as tempestades da vida, seja ela quais forem. Este será uma casa forte, que não será destruída. Amém? Você poderá ser ao cabo desta viagem, desta ação maravilhosa, esta pessoa forte, vigorosa. Sua casa será essa casa forte, vigorosa, e por conseguinte, naturalmente, essa igreja será uma igreja forte, vigorosa, transformada pelo poder do Espírito. Queridos irmãos, no Velho Testamento houve uma palavra com esse impacto assim, com esse propósito. Deus escreveu essa palavra em pedras com o dedo dele, para que isso ficasse para o seu povo, para gerar no seu povo conhecimento, entendimento, sabedoria, poder e comportamento. Os 10 mandamentos foram dados ao povo de Deus, mas se você ver lá os 10 mandamentos, é uma coletânea de nãos. Uma coletânea de nãos. Não seja isso, não seja aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Uma coletânea de nãos. Mas quando nós nos debruçamos para esta nova coletânea, que é esse sermão do monte, que são as palavras de Jesus, você vai ver que é uma coletânea de sims. Diferentemente da primeira, que era uma coletânea de nãos, aqui é uma coletânea de sims. Faça isso, e você receberá isso. Faça assim, faça assado, seja isso, seja assim, seja colar, faça isso. Você vai ver que do começo ao fim desse sermão é uma coletânea de sims. É uma disposição
de códigos. Códigos para você entender a vida. Códigos. Código de Deus. O homem luta desesperadamente para entender como viver. Como viver? É pela filosofia, é pela ciência, é pela medicina, é pela matemática, é pela física, é pela biologia, é pela cultura, é pela tradição, é pela religião. O homem tenta desesperadamente entender como viver. Mas nós estamos diante agora aqui de códigos. Códigos. E o que é um código? É aquilo que, ao ser descodificado, entendido, você descobre algo importante demais. Então, esse segundo monte é uma coletânea de códigos tremendos, poderosos códigos para a tua vida. É preceitos. O que é um preceito? É um conceito preceito. É, portanto, princípios preceituados. São princípios que, ao entendimento, ao indivíduo entendê-lo, compreendê-lo e praticá-lo, nós vamos ver na próxima preleção, e talvez hoje estamos passando rapidamente, que quando ele dá o início de fato, você vai ver aí no próximo capítulo, versículo 3, ele começa com a palavra bem-aventurado. Esses princípios, esses valores, começa com uma palavrinha chamada bem-aventurado. Diferentemente dos 10 mandamentos que diz, não faça isso, não faça aquilo. Aqui ele diz assim, bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado é uma palavra superlativa. O que é superlativo? É uma palavra composta de duas palavras. É uma palavra que tem no seu centro a condição superlativa, ou seja, super feliz. Super feliz. De novo, o ser humano, desde quando ele se conhece por gente que tem a capacidade de entendimento, ele busca felicidade. Felicidade. E o ser humano busca isso de todas as formas. Através do dinheiro, através do poder, através da importância, através dos relacionamentos, através dos casamentos, através de poder conquistar coisas, através de alimento, através de esporte, através de uma série de fatores. Ele busca a tal da felicidade, ser feliz. Mas tudo que ele tem encontrado em toda essa gama de possibilidades é alguma coisa extremamente efêmera e passageira. Efêmera porque não tem substância, conteúdo, não tem bases. E passageira porque vem e vai com velocidade enorme. Todavia, quando Jesus fala bem-aventurados, ele está começando o seu discurso com uma palavra que de cara mexeu com aquelas pessoas. Várias passagens do Velho Testamento trazem essa palavra bem-aventurado. E quem é o povo que está ouvindo naquele primeiro momento? Pobres, pessoas que tinham dificuldade de se posicionar na sociedade, pessoas que tinham lutas, dificuldades. E ele começa dizendo: vocês podem ser muito felizes a partir do momento que começar a entender o que eu estou trazendo para vocês. Ele diz: as bem-aventuranças, você vai ver que são 9. São 9 fórmulas disso, de você encontrar felicidade. Você vai encontrar nisso quando entender, quando viver, quando praticar felicidade. Às vezes, as pessoas mais estudiosas, até mesmo os grandes críticos do Evangelho, os grandes críticos da Palavra de Deus, os grandes críticos do próprio Jesus, tiveram que, ao chegar diante dessas palavras, olhar para elas e ter que ser submetidos à sua total sabedoria. Elas falam de qualidades espirituais. Você vai perceber que essas bem-aventuranças, nós vamos inclusive entrar em algumas delas, elas falam de bem-aventuranças, elas são qualidades espirituais, o que virava uma coisa completamente diferente para aquele povo e para nós outros, que temos uma necessidade muito grande de pensar em felicidade no ter. E ele vem essencialmente no ser. Ele bate profundamente no ser. O homem, por mais que ele busca ter para encontrar a felicidade, ele tem encontrado somente problemas.
com o ter. Mas quando o ser encontra a essência do que é ser em Cristo, como nós estamos pensando hoje, de fato encontra a felicidade. De fato encontra. Em nenhum momento desse discurso tem alguma coisa a ver com ter, mas sim a ver com ser. Ser. O homem natural, meu irmão, minha irmã, não consegue compreender essas palavras. Ele pode até ver a importância dela, mas quando ela é levada a ele, para ele compreender na sua dimensão, na sua profundidade, na sua importância e no poder que há nessas palavras, de fato de causar transformação, porque mexe essencialmente com o ser, o homem natural não entende. Então eu quero dizer para você que o pré-requisito, a condição determinante para que essas palavras entrem no seu coração é você ter uma relação verdadeira com Jesus Cristo. Verdadeira com Jesus Cristo. Ela não pode ser somente uma palavra bonita. Ela tem que ser uma palavra de poder, gerar transformação no seu interior, na sua mente, no seu coração. O que é coração? É o estado de decisão. Essa palavra tem poder profundo para fazer isso. Mas é necessário que você esteja em comunhão com Cristo, comunhão com Jesus. Entenda que você está diante de uma oportunidade ímpar. Eu espero que em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja movendo o seu coração nessa hora. Porque se não estiver movendo, eu quero dizer que o bonde passa e você fica. O bonde passa e você fica. Porque é momento de oportunidade. É momento de oportunidade. E a hora que eu e você chegar diante de Deus, essa oportunidade está sendo aberta por Ele, para você e para mim. Ela é algo indispensável e imperdível. Então fique ligado. E meu irmão, muitos querem traduzi-la como sendo uma série de provérbios, e não é. Provérbios é sempre uma coisa pontual para lidar com uma coisa pontual. Esse sermão, esse discurso, essa palavra, ela é um todo. Ela é um todo. Não dá para pegar essa e deixar aquela. Não dá para dizer, isto aqui eu levo, isso aqui eu não levo. Ela é um todo. E é por isso que você tem que estar ligado. E é por isso que eu te desafio a não perder um domingo. Porque ela é um todo. E ela tem uma substância de transformação tremenda para a tua vida, para a minha vida, para a tua casa, para a minha casa, para a minha igreja, para a tua igreja, para a nossa igreja. É tempo de transformação. As bem-aventuranças são isso. Mas o sermão não para só nas bem-aventuranças. Só começou 9 versículos. Esse sermão vai falar de alguma coisa sobre influência positiva na sociedade. O sermão leva você a ser um eminente, depois que entender, depois que viver, depois que ser transformado, numa eminente pessoa transformadora da sociedade. Olha o poder dessa palavra. Essa palavra, esse sermão, ele nos leva a entender como você terá o seu autocontrole. Quando eu penso em mim, para não falar de nenhum de vocês, quando eu penso em mim, eu olho para dentro de mim, eu oro a Deus, muitas e muitas vezes estou orando ao Senhor, eu digo para Ele assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque se há um cavalo chuca, difícil de domar, chama-se Anísio Romano. Difícil de domar, uma natureza difícil de ser domada, difícil de ser conduzido, teimosa para querer entrar por lugares e caminhos que não deveriam entrar e nem caminhar. Natureza difícil, natureza de pensamentos difíceis. Eu digo para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor precisa trabalhar comigo. Eu preciso realmente receber do Senhor o dom do alto. Você vai aprender isso aqui nessa passagem. Ele ensina isso. Ele ensina como honrar a palavra empenhada. Uma das coisas desse nosso século mais complicado é honra. Honra.
palavra perdeu o sentido há muito tempo. Honra. O Jesus vai falar disso para você e para mim. Honra. Ele vai falar o quanto é necessário perdoar e amar as pessoas que lhe causam problemas. Ele vai passar por isso, mostrar como é necessário e importante isso, como isso é imperativo nos dias de hoje. Ele vai falar e vai nos orientar como é importante o aperfeiçoamento espiritual, porque o Espírito Santo opera em nós através do nosso desenvolvimento espiritual. A fala do Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo é mais ou menos percebida através de cada pessoa pelo desenvolvimento espiritual. Quantas coisas nós perdemos pela simples condição de termos ouvidos espirituais surdos, por termos percepção extremamente sem o sentido de perceber o que o Espírito está querendo falar, fazer e te dar. Nós perdemos, porque não temos a percepção de entender. É necessário que nós tenhamos a percepção aguçada, pois ele vai falar disso, ele vai orientar como isso acontece. Percepção aguçada. Ele vai falar para a gente sobre como é que nós podemos buscar a verdadeira retidão. Retidão essa que te coloca de fato como farol no meio de uma sociedade absolutamente perdida. Imagina você como um farol em meio a essas pessoas todas que estão perdidas. E ele quer mostrar para você, ensinar você ao longo deste ano a ser farol. Farol para a sua esposa, farol para os seus filhos, farol para o seu marido, farol para a sua família, farol no seu trabalho, farol. Jesus nesse sermão vai falar sobre essa possibilidade maravilhosa de nós não sermos meramente umas pessoas apagadas, mas sermos pessoas iluminadas. Farol. Ele vai falar para a gente como viver uma vida cristã de fato. Como viver uma vida cristã? Como é que é uma vida cristã de fato? Como é que é essa história de orar como um verdadeiro cristão? Não como um religioso que faz isso meramente por costume, por necessidade, por interesse. Mas ele vai ensinar a orar. Ele vai ensinar como é que nós nos dirigimos a Deus. Como? De que forma? A intensidade, a maneira, o entendimento. Ele vai dizer como é que a gente vai jejuar. Como é que nós devemos uma vida cristã, nos relacionar com o nosso irmão, nos relacionar com o outro. Ele vai nos ensinar a sermos pessoas que entendem o outro e se fazem entender. A vida cristã sem isso, meu irmão, é uma vida completamente farisaica, uma vida que fala e não vive. Mas o Sermão do Monte vai nos levar a ter um entendimento de como ser cristão, como me comunicar com o Pai, como me comunicar com Deus, como me comunicar com meu irmão, como me comunicar com um estranho, dentro do contexto de cristandade. Preste atenção. Eu, quando comecei a caminhar, entendendo isso, eu fiquei perplexo, eu parei tudo, mudei tudo. E de uma ideia de fazer um sermão de um domingo ou dois, eu falei, meu Deus, isso aqui vai voando. Isso aqui vai voando. E vai quando ele quiser. E nós vamos migrar nisso. Nós vamos caminhar nisso. Ele vai falar para você e para mim como é que você deve se portar diante deste mundo. Teu sentimento diante desse mundo. Teu sentimento de ansiedade, de insegurança, de medo. Como é que você se porta diante desse mundo? Como é que você se comporta diante dessas circunstâncias todas que estão ao seu redor? Ele vai mostrar para você, nesse sermão, vai dizer o seguinte: como é que você se comporta nele com Deus? Uma coisa é você se comportar com você mesmo. Ele vai ensinar isso com você mesmo, mas vai levar você a um passo a mais. Ele vai levar você uma oportunidade a mais. Como é que você lida com esse mundo? Com Deus. Como é que
Queridos, há na vida de um ser humano um desejo maior do que ser vencedor? Apocalipse fala isso com muita clareza. Em todas as cartas diz assim: ao vencedor. Vai ver lá, você vai ver as várias cartas. Uma após a outra. Ao vencedor. Portanto, vencer não é uma atitude meramente humana, é uma atitude da vontade de Deus. Então o Sermão do Monte vai nos ensinar a ser vencedores, queridos. Vencedores. Uma coisa é lá em Apocalipse eu ler ao vencedor, beleza, mas a pergunta que fica é: e aí, como é que eu sou o vencedor? E aí? Lá em Apocalipse está ao vencedor, mas aqui em Mateus está como ser o vencedor. Como ser o vencedor? Por mais que, se você com curiosidade chegar em casa e ler os 3 capítulos, você vai perceber que você estará diante de algumas palavras que serão intrigantes, porque você olha e diz assim: não dá, não dá, Jesus exagerou, não dá. Eu olho e digo assim: está pesado demais a mão pesou, não dá. Peraí, Jesus, o senhor está dizendo, peraí, talvez Paulo consiga chegar, mas eu estou fora, não consigo, não dá. Parece que a palavra chega para mim e diz assim: como é que eu chego lá? Não dá para chegar. Mas eu quero te dizer que dá para chegar e vai chegar, porque Jesus jamais diria uma palavra dessa para pessoas analfabetas, para pessoas incultas, para pessoas simples, para pessoas que estavam ali sem saber para onde ia, se não fosse absolutamente possível. O problema não está na palavra, o problema está na cultura que está na minha mente. Cultura essa que não é só fruto da minha idade, mas é de todos os meus antepassados, de todos os teus antepassados, que ficaram incutindo na mente de cada um de nós situações que são diferentes do que eu vivo. Então não serve, então não dá. Isso está impregnado na minha mente e na sua mente, e esse é o parâmetro. Então, quando eu leio, eu digo: não dá, peraí, não é assim, não funciona, não é assim. Mas eu quero te dizer que quem disse foi Jesus, não foi o intérprete da lei, não foi alguém que intuiu, foi Jesus que disse. Por isso a sua importância. Ele vai nos levar a um ponto, meu irmão, minha irmã, de entender realmente a diferenciação que é hiper emergente nos dias de hoje. Hiper! Separar o profano do sagrado. Separar o profano. O que é profano? Aquilo que é do mundo com cara de que é coisa de Deus. Profano é aquilo que afronta a vontade de Deus. Separar o profano do sagrado. E por fim, ele vai nos levar a uma coisa linda de entender e diferenciar aquilo que é falso do verdadeiro. Aquilo que é falso do verdadeiro. E eu achei interessante, até comentei com a Misa, nessa pesquisa que eu estava me debruçando, eu encontrei um site. Não gostei muito dele porque percebi que era um site um tanto quanto radical em algumas áreas complicadas, mas de maneira jocosa ele fez uma charge, e essa charge havia assim: Cristo no meio, em evidência, e do lado direito os falsos mestres, que eles entendem ser falsos mestres, ensinando o povo a viver coisas enganosas. E aí botou lá Maomé, botou o líder lá de uma das crenças hindus, botou alguns Allan Kardec, botando o espiritismo,
foi colocando alguns elementos da cultura afro, enfim, colocou do lado. Junto com ele colocou o Papa com uma imagem levando no alto. Então tinha lá uma série de pessoas assim, caracterizando que seriam os falsos mestres. Mas do outro lado, ele colocou eminentes personagens evangélicos. Eminentes personagens evangélicos. E aí eu fiquei olhando para aqueles personagens evangélicos, televisivos, e eu fiquei olhando para eles e fiquei, puxa vida, são muitos, é mais do que o lado de cá, são muitos. Não sou eu que estou dizendo, ele que estava dizendo. Tanto que eu nem mexi mais, porque eu não concordei com alguns que eu vi ali. Não concordei com alguns que eu vi. Mas a charge mostrava assim que existe muita sutileza em nosso meio. Existe, do outro lado, coisas gritantes. De um lado, assim, do lado direito, gritante. Mas do outro lado, existe muita sutileza. E aí reside o grande perigo. Grande perigo da igreja de Jesus Cristo que está sendo enganada, ludibriada. Como é que nós ficaríamos diante de Deus se nós estivéssemos também sendo ludibriados, dizendo assim: mas Senhor, é o que eu acreditava. Não pode ser imputado sobre mim responsabilidade, porque assim fui ensinado, e fui ensinado com a tua palavra. E depois que eu comecei a adentrar nesses textos, com essa perspectiva de transformação, olhando para esse sermão, já agora com o sentimento de dizer: meu Deus, eu preciso dele, eu sou um dos que preciso entender isso. Mais do que vocês, eu preciso entender isso, eu quero entender, eu quero me debruçar. Porque entendi, meu irmão, minha irmã, que ao ter essa passagem em minhas mãos, eu não tenho mais escolha. Eu sou a partir de então indesculpável. E se agravou mais no meu coração quando eu entendi isso, porque eu me defendo. Eu vou buscar. O editorial que foi escrito antes de eu ter essa passagem, eu termino dizendo assim: chegou o tempo de se entregar nas mãos do Espírito Santo e arregaçar as mangas para o trabalho que nos está proposto. Eu vou. E você? Eu vou. E você? Sabe por quê? Porque eu vou me debruçar isso aqui para buscar, entender e compreender o que está aqui. Mas pesa sobre meus ombros a sua alma. Sou o seu pastor. Deus me colocou aqui como seu pastor. E você tem a grande dificuldade comigo, e eu sou tão carente como você. E eu pudesse ser alguém que pudesse só ensinar. Eu pudesse ser só ensinar. Mas eu sou o primeiro da fila para aprender. E como eu sou seu pastor, aí eu te passo uma séria incumbência. Séria incumbência. Ore por mim. Ore por mim. Para que eu possa realmente entender o que está aqui junto com você. E que ao cabo desse ano possamos dizer: Senhor, obrigado pela transformação. Você pode dizer amém? Amém. Senhor, obrigado pela transformação. Eu saio desse tempo um homem melhor, uma mulher melhor. Eu saio do ser mais edificado, com fundamentos melhores, com construção melhor.
A minha família sairá disso uma família mais forte, mais consistente. Minha igreja será uma igreja mais forte e mais consistente. Você pode dizer amém? Amém. Diga para o seu irmão assim, com coragem. Se você não tiver coragem, não diga. Com coragem, diga para o seu irmão: eu vou, você vai? Você perguntou, mas você ouviu a resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu quero ouvir agora alto e bom som. Eu quero ouvir alto. Quero que você levante a sua mão para cima e vai dizer assim: nós vamos juntos. Senhor, nós vamos ser transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos dizer de novo? Senhor, nós vamos ser transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Ore nisso, meu irmão, porque eu tenho certeza que a partir de hoje sua vida está em reforma. Sua vida está em reforma. Sua casa está em reforma. Essa igreja está em reforma. Você vai sair dela reformado. Amém? Amém. Um dos maiores lemas da reforma é: uma vez reformada, sempre se reformando. É o lema da reforma. Uma vez reformada, sempre se reformando. E nós começamos hoje esta viagem de reforma. Não falte, porque se você faltar, poderá ficar sem um tijolo na sua obra, hein? E ela pode cair. Não falte, lute e ore para os seus irmãos que não estiveram aqui hoje. E eu procurei hoje não entrar diretamente no texto, para dar oportunidade para os que não estiveram estar domingo que vem, nos próximos domingos. Em nome de Jesus. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Nós vamos estar ouvindo o Luciano aí louvar alguma coisa ao Senhor. E você louve a Deus através da sua oração, da sua reentrega ao Senhor. Tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é que te ama e que quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. A vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a tua fé, pois Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Aleluia. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, contigo Cristo é vencer ou vencer. Não pense que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus sim. Se uma maravilha em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Levanta a sua mão assim. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Ore assim comigo. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. Oh, meu Deus, eu estou aqui agora, me derramando em tua presença. Eu recebi essa palavra e desejo ardentemente que ela possa promover a
transformação necessária para que eu seja transformado e se torne um transformador. Me abençoe, me unja, me capacite, me oriente, me faça um perseverante, me faça um animado e um animador. Pai, que eu possa estar nessa igreja os domingos todos que forem possíveis, para ouvir, aprender, receber e praticar. Toma conta da minha vida, toma conta da minha família e toma conta desta igreja. Aqueles irmãos que não estiveram aqui hoje, esteja abençoando-os aonde eles estiverem, e que esse poder que está aqui agora esteja neles também, em nome de Jesus. Cumpra-se em mim e nesta igreja a sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê força, vigor, coragem, despreendimento, disposição, fé para crer no impossível de Deus. Que o Senhor te abençoe de tal maneira que as infinitas misericórdias deles se renovem em tua vida, na tua casa e nesta igreja a cada manhã, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine abundantemente, transbordantemente em sua mente, em seu espírito e em sua vida, hoje e para todos sempre. Amém.